Hoje é dia do Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, doutor Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. E hoje nós vamos começar o nosso quadro falando sobre o processo de cicatrização na cirurgia plástica. E a nossa primeira pergunta: a cicatrização é um processo delicado da cirurgia plástica. Qual a importância da conduta do paciente nesse processo? É exatamente, Daniela, todos os cuidados do pós-operatório. A gente não consegue sozinho ter um bom resultado, né? Não adianta só o cirurgião plástico fazer uma boa cirurgia, ser um sucesso na cirurgia, se o paciente não cuidar bem do pós-operatório. Por isso que é muito importante para que a paciente deseje fazer a cirurgia, né? Já que, assim, às vezes uma cirurgia basta uma para o resto da vida. Então, não custa nada ela fazer 1 mês, 2 meses ou 3 meses de tratamento e fazer um pós-operatório bem feito para a cirurgia inteira sair bem. Não adianta a gente só fazer a cirurgia bem feita. O paciente tem que ajudar, né, e se comprometer com o pós-operatório para a cirurgia sair bem. Agora, doutora Edilson, as pessoas que estão em casa, que acabaram de fazer uma cirurgia ou que estão se planejando para fazer uma cirurgia, quais são os alimentos que prejudicam a cicatrização ou que podem até ajudar? Não, alguns alimentos, né, não é que prejudiquem a cicatrização. A maioria faz muito bem a cicatrização, né? São todos baseados que contêm vitamina C, né? Então, tipo acerola, laranja, todos os alimentos que tenham vitamina C é ideal no processo, na cascata de coagulação e de cicatrização, né? Eles são muito importantes. Então, você pode até tomar a vitamina C, em torno de 500 miligramas a 1 grama por dia, antes e depois da cirurgia, que é muito interessante para essa cicatrização. O sol pode ser um grande inimigo durante o processo de cicatrização, mas qual o período que deve ser considerado, assim, o inimigo realmente, para a pessoa não chegar nem perto do sol? Depende muito do tipo de cirurgia, né? Mas vamos supor que seja, por exemplo, uma prótese, né? Então, com a cicatrização pequena. Se tiver tudo clarinho, tudo bem, a cicatrização boa, com 3 meses já dá para voltar. Agora, pacientes no caso de abdômen, uma mamoplastia redutora, onde a cicatriz é maior, então precisa ter mais cuidado ainda, né? Quanto maior a cicatriz, maior cuidado que ela deve ter em relação também ao sol, porque o sol, além de desidratar a pele, ela vai provocar, ele provoca também uma alteração da coloração, e às vezes quando existe essa hiperpigmentação da pele, é mais difícil você retirar essas cicatrizes, né? E melhorar a coloração. Então, é muito importante ele ter esse cuidado, né? Evitar o sol pelo menos 6 meses após a cirurgia. Isso se a cicatrização estiver vermelha. Se ela estiver mais clara, aí pode até ficar debaixo de uma barraca, colocar. Tem algumas roupas que é muito interessante, umas roupas que têm proteção solar, né? E ela pode passar o filtro solar e com essa roupa de proteção, né? E não ficar diretamente exposto ao sol. Então pode ir menos. Agora, é muito importante, depende muito de cada paciente também, ter um contato com o cirurgião plástico e perguntar exatamente sobre tirar essas dúvidas, porque cada caso é um caso e vai depender muito de cada paciente. Agora, o uso de hidratante ajuda? E de que forma ele pode ser usado? O hidratante ajuda para umidificar a pele, né? Porque devido à cirurgia, no caso, vamos supor, de uma lipoaspiração ou até mesmo prótese de silicone, o que acontece? Na medida que o tempo vai passando, o edema vai diminuindo e a pele acaba ficando enrugando, desidratada. Então, é muito importante para a prevenção de estrias, um hidratante, né? Principalmente aqui, o ideal que seja de bebê, que tenha poucas substâncias, pouca substância química, né? E isso aí vai irritar menos a pele, vai hidratar bem a pele e assim prevenir as estrias. E é verdade que o cigarro é um dos maiores vilões durante o período de cicatrização? Ele é muito ruim, o cigarro, porque ele provoca, né, a diminuição da circulação, da irrigação, né, da microcirculação, ou seja, o sangue não chega até o final da cicatriz, e isso pode abrir, dar deiscência, pode dar uma hiperpigmentação do tecido. Então é péssimo. Na verdade, o cigarro é muito ruim em tudo, né? Inclusive para a região na parte da anestesia, né? Algumas pacientes não sentem bem, então ele é importante que se pare pelo menos 30 dias antes ou 30 dias após a cirurgia. O ideal é parar para sempre, né? Mas
às vezes não dá, mas pelo menos, ou então diminuir o cigarro em determinadas cirurgias é muito importante. A cicatrização da abdominoplastia pode ser considerada a mais complicada e a que merece mais cuidados? Não é que seja complicada, é o que apenas requer mais cuidado. Não tem nenhuma cirurgia. A cirurgia plástica é muito simples, desde que se faça com segurança, que tenha uma boa orientação e a paciente entenda bem o processo de cuidados do pós-operatório. Então não tem nada assim que seja complicado. Na verdade, ela é muito simples, basta um bom entendimento, né? A gente fica praticamente direto com a paciente para ela se sentir mais confortável. Às vezes, às vezes a pessoa não fez a cirurgia, então ela não vai entender muito bem, mas uma boa explicação, uma boa orientação faz parte do sucesso da cirurgia. E durante a cirurgia, durante o período de cicatrização da cirurgia nas pálpebras, a mulher pode passar maquiagem na cicatriz para esconder? Pode, normalmente após uma semana já está a diminuição do edema, da diminuição das ecquimoses, pode passar algum corretivo e alguma base, não tem problema nenhum. E o que pode e o que deve ser feito para ajudar na cicatrização da cirurgia nas orelhas? O uso da faixa de tenista é realmente importante durante o período de cicatrização? É muito importante. Isso porque para não evitar traumas, né? Microtraumas que a pessoa pode estar dormindo e até abrir os pontos nesse caso. Então, tanto a faixa de tenista para o homem, como nós normalmente colocamos a de bailarina para as mulheres. Em torno de 30 dias é importante que ele use a faixa para não haver nenhum problema de abertura desses pontos, né? Porque embora a gente dê alguns pontos, né, e com trauma, alguma pancada, ou então, principalmente crianças, né, que tem que ter muito cuidado quando algumas crianças em brincar, com outros colegas e acaba machucando a orelha, ou então na hora de dormir. Então a faixa é muito importante que, pelo menos ao dormir, que se usa essa faixa. Mas normalmente indicamos 24 horas por dia durante 30 dias. A partir daí, só dormindo, né? Quando ele precisa, só ao dormir que usa-se a faixa. Então é muito importante esse cuidado para conseguir um bom resultado. E o cuidado na cirurgia de mama? O atrito do sutiã com a cicatriz pode atrapalhar esse processo? Pode, mas aí podemos usar algodão ou então algumas gases, né? É muito importante que não faça atividades demais durante esse primeiro mês ou em primeiros 15 dias, principalmente, exatamente porque, como você diz, o atrito, né? Uma roupa mais quente acaba machucando a cicatriz, podendo abrir essa cicatriz, que ela é uma tensão muito grande, principalmente na área do T, né? Onde é a confluência das 3 cicatrizes. Então todo cuidado assim é pouco, mas uma boa orientação e um cuidado, realmente tudo fica bem e rapidamente recupera e volta ao trabalho. E é verdade que é normal que ocorram alguns sangramentos durante a cicatrização? Pode acontecer se houver traumas, né? Se ela machucar, tiver algum probleminha. Por isso que é muito importante, às vezes a paciente, por não sentir dor, ela não incomodar tanto, acha que está bem, tá ótimo aqui, vou para qualquer lugar, e aí é que acontecem os problemas, né? Então, saber que esse uso das medicações é exatamente para não doer, para ela se sentir bem e confortável, mas às vezes atrapalha, porque ela também não vai sentir dor e achar que já está curada, né? Está totalmente perfeita, mas não é assim, né? Então tem que ter muito cuidado, principalmente no pós-operatório, de torno de 15 a 30 dias é que os problemas acontecem mais. Exatamente, se sangrar é porque houve algum trauma e pode ficar ruim a cicatrização, então tem que ter muito cuidado nesse período. E para encerrar, doutor Edilson, é verdade que os homens, eles possuem um processo de cicatrização diferente das mulheres? Não, é exatamente pelos cuidados, né? Mas não tem nenhuma relação que a cicatrização é mais rápida ou mais demorada, ou melhor ou pior, não. A cicatrização é a mesma, né? Agora depende do cuidado de cada um, né? Ok, nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Daniela, obrigado, Carla Soraya, e continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço.